Querido Deus, obrigado porque temos oportunidade de estar aqui na Tua casa de oração. Queremos ouvir a Tua voz, sentir a Tua presença não apenas aqui no templo, mas na nossa vida. Por favor, Senhor, fala a cada um de nós. Eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Antes de abrirmos a Bíblia, eu acho que dá para falar um pouquinho agora lá embaixo. Bom, agora sim, querida igreja, estamos aqui na Feira dos Ministérios. É um dia de festa hoje, o dia da aguardada feira. São 80 aqui nessa feira e você aí é o nosso convidado especial. Para falar um pouco da feira, pastor Adriano, chega mais aí, pastor. Me conta, quem está lá na igreja pode esperar o que aqui nessa feira? Então, na feira você vai encontrar tudo que você procurar. Você vai ter coisa para criança, você tem coisa para adulto, você tem gente que gosta de música, evangelismo, enfim. Você tem aí várias opções. E assim, você deve ter recebido aí no banco, quando você chegou na igreja, esse pequeno cartão é uma cartela onde você vai poder participar de alguns sorteios. Então você pega a sua cartela e quando você descer aqui para a feira, você vai passando nos estandes e pega o adesivinho que cada estande tem à disposição e você comprova que você esteve no estande. Se você passar em 8 estandes, você completa a cartela, coloca seus dados e entrega essa cartela no estande de informações, que fica na entrada da feira, para concorrer a alguns brindes. Prêmio especial, né? Isso, vai ter hoje, tem um violão que vai ser sorteado, um liquidificador, várias bíblias de estudo para pequenos grupos e para a criançada também tem uma bíblia em ação. Vai ser bem legal, então participe dessa promoção aqui. Outro material que recebeu é esse aqui, que também fala sobre como vai ser a nossa feira no final do dia, a parte da tarde. Isso é muito importante, porque além de você pegar o adesivinho, concorrer aos prêmios, você vai saber o que cada ministério está fazendo, quais são as suas atividades, e você pode, se você ter empatia com esse pessoal, você também se disponibilizar a trabalhar, porque, pastor, né, quem trabalha voluntário é o mais abençoado de todos, né? Com certeza, isso faz bem pra gente, né? O pastor Paulo falou semana passada sobre isso, então você que vai ser abençoado. E assim, se você quiser saber mais sobre os ministérios, na parte da tarde nós vamos ter algumas oficinas. Então você tem aqui esse folder que você também recebeu aí na igreja, e atrás tem todas as oficinas que elas vão estar sendo realizadas entre 3 e 6 horas da tarde. Para você se inscrever nessas oficinas, você precisa passar no stand das informações na entrada da feira. É necessário inscrição, tá bom? Então, se você se interessar em alguma, se inscreva para participar na parte da tarde. A feira tá bem bacana, temos muita coisa, a feira está separada por alas. Então, temos a ala de louvor e adoração, pastoreio, serviço, evangelismo, tem aqui a ala de jovens, comunicação e tem uma ala especialíssima somente para as crianças. Eu estou aqui com o pessoal do Heróis da Alegria. Fala aí, Jadre, o que a criançada pode esperar? Bom dia, criançada! Essa feira! Tá. Eu acho que não tá, não. Falta você! Aqui nessa feira você vai ter balão, vai ter adesivo, vai ter o que mais? Também vai ter massinha e muita diversão! Esperamos vocês! Aê! Galera! É isso aí, né? Então tá ligado. Então a Feira dos Ministérios é logo após o culto. Venha, não deixe de participar. Você é o nosso convidado especial. Então é isso aí. Mostra a feira, Michel. Gente, obrigado. Acho que deu para ter uma noção aí do que tem pela frente. Eu quero agradecer toda a equipe dos ministérios, quero agradecer a equipe técnica. Parece tão simples, né? Um link ao vivo aqui da garagem, aqui para cima, mas isso envolve a parte técnica. De repente é tanta logística, isso é tão complicado. E por que tudo isso? Para quem não esteve aqui na semana passada, eu só queria recapitular um pouquinho. Na semana passada eu falei sobre uma lei que existe aqui no Brasil. No Código Civil Brasileiro, dá para jogar essa lei no telão aí, a Lei 10.406, compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar, que consiste enquanto aos filhos, o artigo 9º diz assim: exigir que lhes prestem obediência
respeito e os serviços próprios de sua idade e condição. Então, é obrigação dos pais conquistar o respeito dos filhos, a obediência dos filhos. Mas também é obrigação dos pais colocar os filhos para participar das atividades domésticas. E quando eu descobri isso para mim foi uma novidade, foi um choque. Eu não imaginava que fosse lei, que os pais fossem obrigados por lei colocar os filhos para participar das atividades domésticas dentro daquilo que seja compatível à idade deles. Mas os pais têm sim o dever de colocar os filhos para ajudar a lavar a louça, arrumar o quarto, colocar o lixo para fora, a cuidar dos animais em casa. Eu sempre gostei e sempre incentivei os meus filhos nas atividades do dia a dia. Eu sempre tive prazer de ter os meus filhos participando dessas atividades comigo em casa. E eu já mencionei algumas coisas aqui com vocês. Toda vez que eu chegava do supermercado, eu podia descarregar o porta-malas do carro sozinho, muito mais fácil. Mas eu fazia questão de chamar o Tiago e a Stephanie. E enquanto eles não viessem me ajudar a descarregar o carro, eu não tirava as coisas do carro. E eu gastava muito mais tempo, primeiro porque eu tinha que ir atrás deles, depois porque eu tinha que ficar escolhendo as sacolas que eles podiam carregar de acordo com a idade deles. A Stephanie era um pouco maior, ela já podia carregar algumas garrafas plásticas. O Tiago, pequenininho, eu ficava procurando ali a sacola que estivesse com o rolo de papel de cozinha. A sacola perfeita para o Tiago era papel higiênico. Volumoso, leve e inquebrável. Ele derrubava aquela sacola e às vezes rolava por cima dela. E ele pegava a sacola assim com as duas mãos, com aquele pacotinho com 4 rolos de papel higiênico, e olhava para mim e fazia careta. Pesado, pai. E eu olhava para ele e falava: você consegue, filha? Consegue. E ele tinha orgulho de estar ajudando a gente em casa. E depois que terminava de tirar as coisas do carro, eu ainda tinha que sair pela casa, ajuntando as coisas que eles deixavam espalhadas pela casa inteira. Porque onde ele cansava, ele largava. Mas se ele encontrasse com a mãe dele, ele olhava para a mãe e dizia assim: estou trabalhando, mãe. Estou ajudando o pai. Eu podia fazer isso sozinho, muito mais rápido, muito mais fácil e muito melhor. Mas não tem graça. Fazer com os filhos é muito mais gostoso. O prazer de ter os filhos com a gente, o prazer de tê-los comigo, como isso é bom, como isso dá prazer. E então eu entendi que essa lei tem a ver com amor. Ensinar os filhos a trabalhar em casa não é problema, é amor. O filho que é hóspede em casa, o filho que não faz nada em casa, o filho que é um folgado em casa, ele vai ser folgado em qualquer lugar. Ele é um folgado na escola, ele é um folgado na sociedade, ele é um folgado em qualquer lugar onde ele chega. Ao contrário, o filho que ajuda em casa, ele é o melhor aluno na escola. Os estudos mostram que quanto mais o filho aprende a respeitar os pais em casa, melhor a sua postura na sociedade. Então, não ensinar os filhos a ajudar nas tarefas domésticas não faz deles filhos melhores, pelo contrário. É trabalhando em casa, é ajudando os pais nas tarefas do dia a dia, que os nossos filhos vão crescer
melhores preparados para a vida, para a sociedade e para o dia a dia. A gente acha que está poupando, a gente acha que está sendo bonzinho, e no fim nós estamos destruindo a vida deles. Isso foi o principal tema que eu falei na semana passada, para fazer uma aplicação disso, da razão pela qual Deus nos pede para trabalhar. Porque do mesmo jeito que o filho que não trabalha em casa, ele não serve para a sociedade, o filho de Deus que não trabalha na igreja, ele não presta para nada também. Eu estou errado? A gente sabe que o cristão inativo, ele tem uma vida espiritual que não é nem morna. É pior do que morna. E eu preciso ser muito honesto com vocês. A mornidão provoca o quê? A mornidão provoca o quê? Está na Bíblia. Mornidão provoca vômito. E a Bíblia diz que muitos de nós estamos a ponto de sermos vomitados da boca de Deus. E eu fico impressionado como muitos de nós simplesmente nos acomodamos com essa situação. Mas quando eu falei sobre isso na semana passada, eu confesso que eu dirigi um tema forte como esse, pensando nos adultos. E de coração, eu esperava uma reação muito forte dos adultos aqui da igreja. O que eu não esperava era a reação na vida das crianças. A gente vê a garotada na igreja pintando, mexendo com outras coisas e acha que eles não estão nem aí com nada, né? Esse aqui é o Fabinho. O Fabinho está sentado aqui, logo no primeiro banco. A mamãe do Fabinho ontem ganhou neném. Tem outra foto aí do nenenzinho aí. Pode passar, Sebastião, por favor. Essa é a Bela. Né, Fabinho? Você já viu a Bela? Já? Mas vai demorar um pouquinho para pegar a Bela no colo. No sábado passado, Fabinho veio aqui na igreja, estava aí sentado com o Alexandre, do lado do papai, fazendo as coisas que sempre faz na igreja, às vezes pintando, às vezes brincando, às vezes bagunçando. E o pai entendeu que ele não estava nem aí com o culto. Mas quando chegou em casa, a hora que eles terminaram de almoçar, o Fabinho olhou para o pai e para a mãe e disse assim: o pastor disse que é para eu lavar a louça. Que idade tem o Fabinho? 4 anos. O pastor disse que é para eu lavar a louça. Eu chorei quando eu vi isso. E sabe o que é mais legal? Depois de ajudar a lavar a louça, ele saiu dali, guardou todos os brinquedos dele e arrumou o quarto dele. Eu fiquei encantado com isso. Isso não são coisas que ele faz normalmente. Na verdade, ele nunca fez isso. Eu amei isso daqui. Daí a pouco o Ramires mandou uma mensagem, mandou a foto da Isabela. Dá uma olhadinha na foto da Isabela. Essa semana estava lá a mamãe lavando a roupa. A Isabela se apresentou com um banquinho do lado do tanque e disse assim: o pastor disse que é para eu ajudar em casa. E se apresentou no tanque para lavar roupa com a mamãe. Essas coisas mexem muito com a gente. Obrigado, Sebastião.
E eu fico impressionado de ver a beleza, a facilidade e a realidade com que as crianças entendem e reagem às mensagens. E aí eu fiquei pensando assim, será que nós conseguimos reagir com a mesma facilidade que as crianças a essa realidade? Será que nós que estamos numa vida passiva, num evangelho passivo, conseguimos levantar e reagir com essa mesma facilidade que as crianças para nos apresentar na causa de Deus e dizer: não, o Senhor disse que é para eu fazer alguma coisa? Ou será que na frieza do adulto a gente vai deixar essas oportunidades maravilhosas que Deus nos dá passarem e vamos continuar na mesma mornidão que temos vivendo? Mas olhando para estas coisas que a gente entende o amor de Deus quando Ele nos deu a missão. Mateus capítulo 28, verso 19, portanto, ide aonde? Portanto, vão, disse Jesus, vão e façam discípulos de todas as nações. Mateus capítulo 24, verso 14, esse evangelho do mundo será pregado aonde? Em todo o mundo, em testemunho a todas as pessoas, a todas as gentes, e então virá o fim. Filho, esse evangelho do reino será pregado por quem? Fala para mim, esse evangelho do reino será pregado por quem? Por nós quem? Eu. Esse evangelho será pregado por mim, sim. Mas não só por mim e por você. Então não é dizer assim: tem muita gente para pregar o evangelho. Não tem. Porque por amor a mim, por amor a você, você, nós, eu. Põe a mão em você agora. Põe a mão em você, tenha coragem, põe a mão em você. Você que está em casa, põe a mão em você e diga assim: eu fui chamado por Deus, eu fui escolhido por Deus, sou eu fui chamado pelo Senhor, eu sou essa pessoa, eu sou essa criança que tenho que me apresentar agora para lavar a louça do Senhor, eu sou essa criança que tenho que ir para o tanque agora, lavar a roupa do Senhor, eu sou essa criança agora que tenho que ir agora para o quarto, arrumar o quarto. Sou eu e você que saímos por todo o mundo para pregar o evangelho. Alguns são chamados para lugares distantes. Em julho agora nós vamos ter uma missão. Alguns vão lá para Boa Vista. Não são todos, não são muitos. Porque não adianta eu pensar em pregar o evangelho lá em Boa Vista, para aqueles refugiados da Venezuela. Não adianta eu pensar em pregar o evangelho na África. Não adianta eu pensar em pregar o evangelho do outro lado do mundo, se o meu vizinho aqui ao lado não conhece esse Deus que eu estou tentando levar do outro lado do mundo. Por isso Deus nos deu dons diferentes. E eu e você somos chamados por Deus para partilhar o amor de Deus de maneiras diferentes, segundo os dons
e habilidades que Ele nos deu. E nós vamos usar isso, e a tarefa será realizada. Cada um à sua maneira. E a soma de todos esses dons, a soma de todas essas habilidades, a soma de todas essas tarefas, é que vai dar o conjunto da obra. Abra sua Bíblia, por favor, na primeira carta aos Coríntios. Primeira Coríntios, capítulo 3. Primeira Coríntios, capítulo 3. A partir do verso 5, o apóstolo Paulo escreve assim: quem é Apolo? Quem é Paulo? Ambos são servos, servos por meio de quem crestes, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus é quem dá o crescimento. Ora, o que planta, o que rega, são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Entendeu a soma do trabalho? Entendeu a soma dos ministérios? Entendeu o conjunto daquilo que é o corpo de Cristo? Nós somos diferentes, temos chamados diferentes, temos dons diferentes, temos habilidades diferentes. Todos nós somos apenas instrumentos nas mãos de Deus. Ou seja, todos nós somos chamados a ir ao campo de batalha. Todos nós somos chamados a fazermos parte do exército de Deus, mas cada um de acordo com os seus dons e as suas habilidades. Eu queria só que você entendesse rapidinho aqui a diferença entre dom e habilidade. Habilidade, segundo a Wikipédia, eu dei uma pesquisada rápida, habilidade é o grau de competência de um sujeito. Competência concreta frente a um determinado objetivo. Isso é na área da educação. Habilidade é o saber fazer. É a capacidade do indivíduo de realizar algo, como classificar, montar, calcular, ler, observar e interpretar. A capacidade da pessoa em mobilizar suas habilidades, saber fazer, mobilizar seus conhecimentos, o saber e suas atitudes, saber ser, para solucionar determinada situação, problema, e chamada por alguns educadores como competência. Tá? Isso é habilidade. Ou seja, habilidade é aquilo que eu tenho ou aquilo que eu adquiro. Então nós temos habilidades natas, é aquilo que eu nasci, as competências com as quais eu nasci. Eu tenho habilidades adquiridas, são aquelas que eu aprendo. Tem gente que já nasceu com habilidade musical ou habilidade matemática. Tem gente que não nasceu com isso, mas por uma circunstância precisou aprender e vai ter que forçar a natureza, mas vai adquirir aquela habilidade, vai estudar muito. E tem gente com habilidades desenvolvidas, ou seja, ele já tem aquela habilidade nata nele e agora ele estuda e desenvolve ainda mais. Tipo um Mateus Riso na música, assim. Fica mais fácil de entender, né? Nós temos habilidades. E Deus nos deu essas habilidades. Mas também recebemos dons de Deus. Os dons são diferentes. Os dons
são derramados pelo Espírito Santo. E esses dons são dádivas de Deus visando um propósito definido. Aqui ainda na primeira carta aos Coríntios, se você vai para o capítulo 12, falando sobre os dons espirituais, a partir do verso 4, a Bíblia diz assim, ó: ora, os dons são diversos, mas o Espírito, desculpa, eu não ouvi, mas o Espírito é o mesmo. E também há uma diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim útil, um fim proveitoso. Ou seja, os dons são concedidos sempre com um propósito de utilidade, sempre com um propósito de serviço. Então a Bíblia menciona algumas coisas. Primeiro, há uma diversidade muito grande de dons. Não é isso que ele diz aqui? Há uma diversidade, uma amplitude de dons. E esses dons, eles têm utilidade, eles têm serviço. Sabe o que isso me diz? Que o Espírito dá o dom de acordo com a necessidade. Se aquele dom não é necessário, para que o Espírito vai dar? Não tem por que dar. A Bíblia menciona alguns dons. E se a gente continua lendo aqui, ela fala de alguns, fala do dom de profecia, discernimento de línguas, discernimento de espíritos, línguas, milagres, curas. E algumas pessoas querem se ater a essa lista de 7, e em alguns casos pode chegar a 9 dons. Mas a preocupação não é essa lista de dons. Até porque muitos desses cristãos, especialmente aqui na igreja de Corinto, eles vinham do paganismo e eles traziam hábitos do paganismo. E Paulo, em algum momento, ele entendeu que não dava para proibir todos aqueles hábitos e alguma coisa ele simplesmente disciplinava. Então, mais do que se preocupar em dar uma lista, a Bíblia se preocupa em dizer: os dons são dados de acordo com a necessidade. O que eu preciso fazer é deixar minha vida nas mãos de Deus. O Espírito dá os dons conforme Ele entende, lhe apraz. Por quê? Porque Ele vê a necessidade. Por isso eu gosto muito de Efésios capítulo 4. Sabe por quê? Porque quando fala em dons aqui em Efésios capítulo 4, ele não traz uma lista de dons, mas ele fala de categorias de dons. E essas categorias de Efésios 4:11, elas não são 100% conclusivas, ou seja, não limita exatamente ao que está aqui. Mas ajuda bastante, dá uma noção boa. Efésios 4:11 diz assim: e Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. E aqui a gente tem então as 5 principais áreas dos dons. Eu queria ajudar você a entender um pouquinho essas áreas. A primeira área é a área do apostolado. No grego, a palavra apóstolo significa aquele que é enviado, mensageiro, embaixador, aquele que representa quem enviou. Ele é necessariamente um fundador, e não apenas no sentido de iniciar uma coisa nova, mas também no sentido de acompanhar o crescimento de uma igreja. Então, quem tem o dom para a área do apostolado, quais são as características dele?
ele tem um pensamento visionário. Os limites são cruzados, intelectual, social e cultural. Ele tem interesses empresariais para construir comunidades. Ele é energizante para começar algo novo, ele é pioneiro, ele é um decisor estratégico, ele faz abordagens e soluções inovadoras, ele está sempre incomodado, desconfortável com a situação atual, com o status quo. Ele entende múltiplas dinâmicas componentes, ele precisa mover ocasionalmente e levar um cabo. Ou seja, o apóstolo, ele não se conforma em ficar parado, ele está sempre buscando alguma coisa nova. Esse é o apóstolo. Se identificou nisso? Ou você gosta de estar tranquilo aí? Então você não é apóstolo, tá bom? O profeta vem da palavra grega profetes, significa aquele que expõe, aquele que fala sobre certo assunto, que vem de Deus. Do hebraico, nabi é a pessoa que estava no conselho do Senhor, ouvia a palavra do Senhor e como resultado falava o que vinha da boca do Senhor. O profeta não necessariamente é quem prediz o futuro, mas quem traz a palavra de Deus para o seu povo. Entendeu a diferença? Quais são as características do profeta? Quem cuida de questões normativas, quem perturba o pensamento da prática comum, é quem agita para uma mudança positiva, é quem deseja aprender para fins de influenciar. Ele discerne a mensagem comum da verdade, ele visa assegurar uma resposta autêntica à verdade, ele tem urgência sentida do agora, isso deve acontecer. Ele tem uma profunda compaixão com a causa do povo, ele inspira todas as pessoas a responder à mensagem de Deus. Ele pode comunicar de forma criativa a obter a mensagem, ou seja, o profeta é essa pessoa que vive desafiando o povo de Deus a ser fiel à mensagem. Ele não tem medo de confrontar as pessoas. Se identificou com isso aqui agora? Talvez você esteja encontrando o seu dom aí. Quem é o evangelista? O evangelista é aquele que proclama as boas novas. Do grego evangelion. Ele obedece à ordem de Jesus Cristo. O evangelista anuncia a palavra de Deus ao mundo. Esse termo aparece apenas 3 vezes no Novo Testamento, e aqui estão as passagens. Esse termo se refere ao dom da pregação, de fazer o evangelho especialmente claro aos descrentes, ou do testemunho pessoal eficiente. Quais são as características do evangelista? Ele recruta para uma causa, ele torna clara a mensagem da salvação, ele se comunica de maneira apaixonada, ele transmite a mensagem de propósito organizacional, ele precisa de outras pessoas para ouvir e responder a mensagem que ele prega. Ele cria um genuíno crescimento orgânico nas pessoas e na igreja. A sua questão central é conversão. Ele quer levar as pessoas à fé. Naturalmente ele é entusiasmado. Ele vê as pessoas como almas que precisam de fé. Ele é motivado para ver as pessoas se moverem na direção de Cristo. E ele precisa de resposta das pessoas, de levar a crer e de pertencer ao corpo de Cristo. Esse é o evangelista. Ele não necessariamente precisa de desafios novos como apóstolo, mas ele adora ver gente chegando ao reino de Deus. E agora? Está se achando aí? Tem mais 2 ainda, calma lá. O pastor não é o pastor profissão. No inglês é mais fácil de entender. O meu trabalho em inglês é pastor, I'm a pastor. Mas esse pastor do dom é o shepherd. É diferente. Esse é o dom, do grego poimen. É o vaqueiro, é o pastor de ovelha. Na parábola de João capítulo 10, é aquele cujas ovelhas seguem a voz. A principal função do pastor é daqueles que são os prestadores de cuidados de indivíduos. Ele alimenta, ele protege e cuida de pessoas. Quais são as características do pastor? A questão central dele, o amor para as pessoas, individual e coletivamente. Ele é um humanizador, prestação de cuidados, preocupação e correção. Ele cria ambientes para mudança,
nem sempre é confortável, mas ele quer mudar sempre em direção às pessoas. Ele é o unificador de uma organização, ele ajuda as pessoas a crescer, ele cultiva relacionamentos amorosos e maduros, ele é ciente da rede espiritual dentro de uma comunidade, ele deseja ver as pessoas enriquecidas, conectadas, compreendidas, ele exprime o amor de Deus através da criação e de comunidades saudáveis, ele procura dignidade e o respeito de cada pessoa, ele tem uma visão de crescimento e vê o desenvolvimento do outro, e ele está ciente do perigo, guarda e protege as outras pessoas. Entendeu, pastor? Ele é cuidador. Agora você se achou, né? Percebe os dons como são diferentes? Ah, tem gente que se achou aqui, tem gente que já tinha se achado lá no apóstolo. E por fim o mestre. O mestre vem do grego, didáskalos, é o professor, é aquele que ensina a respeito das coisas de Deus, dos deveres do homem, aquele que pelo seu imenso amor pelos mestres atrai multidões. Os melhores exemplos, João Batista, o próprio Cristo. O professor influenciando os outros, clarificando a mente e a vontade de Deus para as pessoas. As características do mestre, do professor. Ele é um comunicador eficaz da verdade. Ele leva outros a uma compreensão mais profunda. É filósofo. Ele confere os ideais e princípios. Ele é tradutor de grandes complexidades em ensinamentos simples. Ele é um sistematizador de soluções, processos e integração. Ele guia outros com sabedoria e entendimento. A sua questão central é o entendimento. Ele tem curiosidade de saber para explicar esse conhecimento. Ele tem forte desejo para ajudar as pessoas a entender. E ele está disposto a tomar tempo para as pessoas entenderem por si mesmas. Quando você olha para essas 5 categorias de dons, você entende que há várias maneiras de servir a Deus. E você pode se identificar em uma delas. O que é que nós queremos propor para você? O pastor Adriano já fez esse teste uma vez aqui na igreja. Não sei se você lembra qual foi a sua classificação. Não sei se você estava aqui. Nós queremos propor que você faça esse teste mais uma vez hoje. As meninas vão entregar para você esse formulário. É simples. Vai tomar uns 2 minutinhos aí, você vai responder umas perguntinhas. Fácil você vai entender. Fácil. E quando você somar os pontos aí, você vai virar a página, não vire antes. Olhe só as perguntas, responda as perguntas, some os pontos. E quando você acabar de somar, muitos vão perceber que você não tem um único dom. Talvez dê empate com 2 notas altas ali. Isso é comum. Mas depois que você terminar e perceber quais são os seus dons principais, então só depois você vai virar a página e você vai encontrar na parte de trás da folha os ministérios aqui da igreja distribuídos por dons. Quais são os ministérios da igreja que contemplam o dom de evangelismo? Quais são os ministérios da igreja que contemplam o dom de pastoreio? Quais são os ministérios da igreja que contêm o dom de ensino? Quais são os ministérios da igreja que contemplam o dom de apóstolo? E se você descobrir, eu sou um apóstolo, eu sou um profeta, eu sou um evangelista, então você vai buscar principalmente esses ministérios que contemplam esse dom seu. Você vai perceber que apóstolo é a área que nós temos menos ministérios. Por quê? É aquele que sai para abrir coisas novas. E a nossa tendência é ficar sentado, fazendo as mesmas coisas. E você talvez descubra que está faltando mais ministérios na sua área, que contemple mais o seu dom. E nós estamos abertos para isso daqui. Enquanto você preenche essa folha, o quarteto vai cantar uma música. E quando o quarteto acabar de cantar essa música, e você terminou de preencher a folha,
e entender os seus dons, nós vamos fazer uma oração consagrando tudo isso nas mãos de Deus. E então nós vamos descer para buscar colocar tudo isso nas mãos do Senhor e dizer: Senhor, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Hoje eu decido ser usado pelo Senhor. Usa a minha vida, usa os meus dons, usa os meus talentos. Eu quero ser usado por Ti, Senhor. Apenas vá preenchendo a sua folha, com calma, está tudo certo. E daqui a pouquinho nós vamos orar ao Senhor. Podes falar de paz quando há guerras aqui, e ser feliz quando há ódio por aí, segundo estrada sem saber onde todos correm sem ver o sem. Os céus, a terra, paz podes ter também, se apenas estenderes a mão, Muitos estão buscando essa paz em coisas que não têm valor. Não tem valor, mas a paz verdadeira que te faz feliz é possível somente em Deus. Paz, doce paz, vem desde os céus à terra. Paz, tão doce paz. É possível, somente em Deus, em Deus, em Deus. Amém. Obrigado, meninos. Conseguiram? Conseguiram? Vocês ficaram prestando atenção no quarteto, esqueceram de preencher a folha. Quantos são apóstolos aqui? Quem deu maior pontuação aí deu 15 pontos, ou perto de 15 aí, que é apóstolo. Deixa eu ver a mão, levanta a mão, deixa eu ver. Quem é apóstolo aqui? Lá em cima, quem é apóstolo? Quem deu o apóstolo aí? É pouquinha gente assim? É mesmo? Eu sou apóstolo. Achei que tivesse mais companheiros no meu apostolado aqui. Vocês perceberam por que nós temos tão poucos ministérios na área de apóstolo, né? Acho que dá para contar nos dedos das mãos assim. Quem é profeta aqui? Quem deu profeta? Maior pontuação deu para profeta. Levanta a mão, deixa eu ver. Pode levantar a mão, deixa eu ver. Quem deu profeta aí? Profeta, profeta. Profeta, profeta. Não é muita gente também não. Bem mais que apóstolo. Mas não é muita gente também não. Evangelista. Quem é evangelista aqui? Deixa eu ver.
Evangelista. 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 É mesmo tanto que profeta. Pastor. Quem deu dom de pastor aí? Levanta a mão, deixa eu ver. Pastor. Pastor. E mestre. Dom de ensino. Dom de ensino. É o que mais deu até agora. Dom de ensino. Quem não preencheu a folha, levanta a mão, deixa eu ver. Tem quase metade aqui que não preencheu a folha ainda. Amigos, tudo isso são ferramentas que Deus nos dá para nos conhecermos um pouco melhor. Qual é o ideal de tudo isso? É colocarmos a nossa vida nas mãos de Deus. É entregarmos os nossos dons, as nossas habilidades, tanto habilidades adquiridas, habilidades natas, habilidades desenvolvidas, os dons que recebemos do Senhor, colocarmos tudo isso nas mãos do Senhor. A você que nos acompanha pela internet, nós vamos colocar esse teste no site para você, tá bom? Pastor Adriano, disponibiliza esse arquivo pro pessoal do site. Vamos ver se hoje ainda a gente já coloca para o pessoal. Acho que hoje à tarde já está disponível para você baixar ali e fazer o teste para você ali, tá bom? Que Deus abençoe a cada um de nós. Eu quero orar com você. Nós vamos orar. E assim que orarmos, você é nosso convidado de honra a darmos uma volta ali. Nós temos quase 90 ministérios expondo ali, para você buscar o seu dom, seus talentos, encontrar o seu espaço para servir ao Senhor. E talvez você não encontre ainda, e você diga: olha, Pastor Paulo, Pastor Adriano, Pastor Vitor, Pastor Davi, Pastor Denilson, Mateus, Luciano, está faltando. E talvez você traga uma ideia e uma sugestão, e a gente vai ficar muito feliz se no meio de tudo isso você não encontrar seu dom ainda. Feche os seus olhos e nós vamos orar ao Senhor. E após orarmos, se você quiser ficar mais um pouquinho terminando a sua folha, se você quiser um tempinho ainda para uma pergunta, uma conversa, aqueles que já terminaram podem descer, visitar a feira ali. Você já pode ir descendo, tem espaço à vontade, tá bom? Sem tumulto, com calma, tem bastante tempo. Busque informações. Cada estande tem um código QR. Com a câmera do seu celular você só aponta para ele e você já entra no link direto para se inscrever. Nessa folha aí atrás tem um código QR, onde você entra no link geral para escolher o ministério. Mas lá embaixo, em cada estande, você pode entrar e se inscrever direto nele, tá bom? Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, que bênção sermos chamados como teus filhos. Que bênção podemos estar aqui na tua casa, não só para assistir um espetáculo. É isso que a gente gosta, de entrar aqui, assistir um show e ir embora para casa. A gente entra vazio, sai vazio.
nada acontece. Mas hoje nós viemos aqui para te servir. Tem muita gente que já está engajada nesses ministérios e envolvido em canais de serviço a Ti, Senhor. Mas tem muita gente que ainda está buscando um canal, um meio para Te servir. E hoje o Senhor está mostrando de maneira muito clara o quanto faz bem para nós quando nós nos envolvemos na Tua causa. Isso traz vida, isso traz calor, isso nos aquece. Senhor, nós queremos ser instrumentos nas Tuas mãos. Um bisturi na prateleira é inútil, mas um bisturi nas mãos de um cirurgião salva a vida de milhões de pessoas. Se nós ficarmos no banco, nós somos inúteis, mas nas Tuas mãos nós podemos salvar a vida de milhões de pessoas, Senhor. Não porque nós podemos fazer, mas porque o Senhor pode fazer através de nós. Usa a nossa vida. Usa cada um de nós. Nós consagramos tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós somos. Consagramos inteiramente nas Tuas mãos, Senhor. Aceita a nossa vida, aceita o nosso coração. Nós nos entregamos ao Senhor e o fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus te acompanhe ali ao visitar a feira, que o Senhor fale ao seu coração, que você tenha momentos deliciosos, prazerosos ali, e que você saia daqui hoje completamente renovado no Espírito do Senhor. Bom sábado a todos.